Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu tinha programado para a gente começar a falar sobre negócios internacionais, o nosso primeiro conteúdo, o conteúdo que normalmente a gente dá início quando a gente começa a disciplina, é falar então sobre a evolução da história dos negócios internacionais. Então, eu tenho preparado para vocês um conteúdo para a gente começar a contextualizar isso mais ou além do que a gente viu em sala de aula. Então prestem bastante atenção, pessoal, porque a dinâmica vai ser a mesma que eu mencionei para vocês na introdução desse podcast. Então, a gente vai explicar o conteúdo, eu vou demonstrar para vocês o conteúdo sobre negócios internacionais, especificamente sobre essa história do comércio internacional, e no final eu vou fazer então algumas questões, alguns questionamentos, vou deixar para vocês algumas dúvidas. Então fiquem bem à vontade para, ao final, responder as perguntas, tentar formular então algumas respostas e, de preferência, se você estiver ouvindo esse podcast e eu acabei incentivando vocês em sala de aula, então provavelmente iremos conversar sobre isso em sala. Então fiquem preparados, porque provavelmente isso vai ser cobrado de vocês. Se não, se vocês estão ouvindo isso de casa ou se interessaram pelo conteúdo, fiquem à vontade então de tentar responder e entrem em contato comigo pelas minhas redes sociais. Todas elas estão disponibilizadas aqui nesse serviço de streaming, ou então entrem na página que eu tenho do meu podcast. Fiquem bem à vontade de compartilhar esse conteúdo também com outras pessoas que se interessarem pelo conteúdo. E então, acho que agora a gente já pode começar, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, então, a gente precisa fazer uma introdução à história do comércio internacional. Para isso, eu digo que a teoria do comércio internacional e da política comercial, ele é um dos ramos mais antigos do pensamento econômico. Dos antigos gregos até o presente, funcionários do governo, intelectuais e economistas, eles têm ponderado os determinantes do comércio entre os países, perguntando se o comércio traz benefícios ou prejudica a nação e, mais importante, se tem tentado determinar qual a política comercial é a melhor para qualquer país em particular. Desde o tempo dos antigos filósofos gregos, tem havido uma visão dupla do comércio. Um reconhecimento dos benefícios do intercâmbio internacional, combinado com uma preocupação de que certas indústrias domésticas seriam prejudicadas pela competição estrangeira. Então, dependendo dos pesos colocados nos ganhos gerais do comércio ou nas perdas daqueles prejudicados pelas importações, diferentes analistas chegaram a diferentes conclusões sobre a conveniência de se ter o livre comércio. Mas os economistas compararam o livre comércio ao progresso tecnológico. Embora alguns interesses mesquinhos possam ser prejudicados, os benefícios gerais para a sociedade são substanciais. Ainda assim, como evidenciado pelos intensos debates sobre o comércio até hoje, as tensões inerentes a essa visão dupla do comércio nunca foram superadas. O próximo passo é a gente entender um pouco mais sobre o que é o mercantilismo e como é que isso levou ao que a gente tem hoje na história do comércio internacional. Então, o primeiro corpo de pensamento razoavelmente sistemático dedicado ao comércio internacional ele é chamado de mercantilismo e surgiu na Europa dos séculos 17 e 18. Uma corrente de panfletos sobre questões econômicas, especialmente na Inglaterra e relacionado ao comércio, foi começado a partir dessa época. Embora muitos pontos de vista diferentes sejam expressos nessa literatura, várias crenças centrais foram difundidas e tendem a ser reafirmadas continuamente sobre o mercantilismo. Durante grande parte desse período, os escritores mercantilistas argumentaram que o objetivo principal do conteúdo do comércio deveria ser promover uma balança comercial favorável. Uma balança comercial favorável é aquela em que o valor das mercadorias nacionais exportadas excede o valor das mercadorias estrangeiras importadas. O comércio com um determinado país ou região foi considerado lucrativo na medida em que o valor das exportações excedeu o valor das importações, resultando assim em um superávit da balança comercial e adicionando metais preciosos e tesouros ao estoque do país. Mais tarde, os estudiosos contestaram até que ponto os mercantilistas confundiam
a acumulação de metais preciosos com o aumento da riqueza nacional. Mas, sem dúvida, os mercantilistas tendiam a ver as exportações de forma favorável e as importações de forma desfavorável. Mesmo que a balança comercial não fosse uma fonte específica de preocupação, a composição do comércio de commodity era. As exportações de produtos manufaturados foram consideradas benéficas e as exportações de matérias-primas, normalmente para uso de fabricantes estrangeiros, foram consideradas prejudiciais. As importações de matérias-primas eram vistas como vantajosas e as importações de produtos manufaturados eram vistas como prejudiciais. Esta classificação de atividades baseou-se não apenas no seu emprego, onde se pensava que o processamento e a agregação de valor às matérias-primas geravam melhores oportunidades de emprego do que apenas a extração ou a produção primária de bens básicos, mas também a construção de indústrias que fortaleceriam a economia de uma forma geral. Os mercantilistas defendiam que a política governamental fosse direcionada para organizar o fluxo do comércio, de acordo com as suas crenças. Eles buscavam uma agenda altamente intervencionista, usando impostos sobre o comércio para manipular a balança comercial ou a composição do comércio de commodities em favor do país de origem. Mas, mesmo que a lógica do mercantilismo fosse correta, essa estratégia nunca poderia funcionar se todas as nações tentassem segui-las simultaneamente. Então, nem todos os países podem ter um superávit na balança comercial e nem todos os países podem exportar produtos manufaturados e importar matéria-prima. Embora houvessem escritores econômicos antimercantilistas durante esse período, poucos defendiam o livre comércio completo ou expunham razões sistemáticas para acreditar que o livre comércio poderia ser desejável. O grande avanço veio com uma investigação da natureza e causas da riqueza das nações, escrito por Adam Smith, e foi publicado em 1776. Com este livro, Smith então mudou fundamentalmente o pensamento econômico sobre o comércio internacional. Ele argumentou que o crescimento econômico dependia da especialização e da divisão do trabalho. A especialização ajudou a promover maior produtividade, ou seja, produzir mais bens com os mesmos recursos, o que é essencial para alcançar maior padrão de vida. De acordo com Smith, a divisão do trabalho era limitada pela extensão do mercado. Em outras palavras, os mercados pequenos não seriam capazes de suportar uma grande quantidade de especialização, enquanto os mercados maiores, sim, esses poderiam. Portanto, o comércio internacional efetivamente aumentou o tamanho do mercado de qualquer país, permitiu uma especialização mais refinada, criou uma divisão internacional do trabalho e, assim, beneficiou todos os países por aumentar a produtividade e produção mundial. Ainda mais do que sua discussão sobre os ganhos do comércio, Smith é lembrado por sua análise incisiva da política comercial, onde ele detalha não apenas os benefícios do livre comércio, mas os custos da intervenção governamental. Na parte 4 do livro Riqueza das Nações, foi um grande sustento e foi convincente sobre o mercantilismo. Smith argumentou que o grande objetivo do mercantilismo era diminuir o máximo possível a importação de bens estrangeiros para consumo doméstico e aumentar tanto quanto possível a exportação dos produtos da indústria doméstica. Esses objetivos deveriam ser alcançados por meio de restrições às importações, e subsídios à exportação. Ele argumentou, então, de uma forma contra ambas as ações. Smith dispensou rapidamente os subsídios à exportação, que são os pagamentos a empresas nacionais que lhe permitiam reduzir seus preços aos consumidores estrangeiros, dizendo que não podemos forçar os estrangeiros a comprar seus produtos como fizemos com nossos próprios compatriotas.
Então Smith argumentou que, se um determinado comércio não fosse lucrativo para os comerciantes privados, era improvável que fosse lucrativo para a nação. Ele diz, abre aspas, os negócios devem se observar que são realizados por meio de generosidade. Em outras palavras, subsídios. São os únicos que podem ser realizados entre duas nações por um tempo considerável em conjunto, de tal forma que uma delas deverá sempre, regularmente, perder ou vender seus produtos por menos do que realmente custa para enviá-los ao mercado. Mas se a recompensa não reembolsasse ao comerciante o que de outra forma ele perderia com o preço de suas mercadorias, seu próprio interesse logo o obrigaria a empregar seu estoque de outra maneira, ou a descobrir um comércio em que os preços das mercadorias substituiria a ele com o lucro ordinário, o emprego de capital para enviá-los ao mercado. O efeito das generosidades, como o de todos os outros expedientes de sistema mercantil, só pode forçar o comércio de um país por um canal muito menos vantajoso do que aquele em que naturalmente funcionaria por conta própria. Quanto às restrições às importações, Smith argumentou que elas beneficiariam certas indústrias domésticas, mas também diminuiriam a concorrência e dariam a esses produtores o monopólio do mercado doméstico, permitindo-lhes cobrar preços mais altos, consequentemente. Os monopólios também estavam sujeitos à má administração e provavelmente se tornariam ineficientes. Ao explicar isso, Smith então expôs que a sua concepção principal com relação à competição. Abre aspas. Cada indivíduo está continuamente se esforçando para encontrar o emprego mais vantajoso para qualquer capital que possa comandar. É a sua própria vantagem, de fato, e não a da sociedade, que ele tem em vista, mas o estudo da própria vantagem naturalmente, ou melhor, necessariamente, o leva a preferir aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Como todo indivíduo, portanto, se empenha tanto quanto pode, tanto para empregar seu capital no apoio à indústria nacional, quanto para direcionar essa indústria para sua produção, seja do maior valor, cada indivíduo necessariamente trabalha para tornar a receita anual da sociedade tão grande quanto possível. É preciso se perguntar então o seguinte: qual foi o impacto das regulações comerciais? Ou qual que é o impacto que essas regulamentações comerciais possuem nos negócios internacionais? Smith diz o seguinte, entre aspas, nenhuma regulamentação do comércio pode aumentar a quantidade de indústria em qualquer sociedade além do que o seu capital pode manter. Ele só pode desviar uma parte dele para uma direção para a qual, de outra forma, não poderia ter ido. E não é de forma alguma de que essa direção artificial seja provavelmente mais vantajosa para a sociedade do que aquela em que ela teria entrado por conta própria. Na verdade, as restrições à importação eram essencialmente um desperdício. Smith diz o seguinte: o que é prudência na conduta de toda família particular dificilmente pode ser loucura na de um grande reino. Se um país estrangeiro pode nos fornecer uma mercadoria mais barata do que nós podemos produzir, é melhor comprá-la, com alguma parte da produção de nossa própria indústria empregada de forma que tenhamos alguma vantagem. A indústria geral do país, estando sempre em proporção com o capital que a emprega, não será com isso diminuída, não mais do que as dos artífices acima mencionados. Mas só falta descobrir a maneira pela qual pode ser empregado com a maior vantagem. Certamente não é empregado com a maior vantagem quando é assim direcionado a um objeto que pode ser comprado mais barato do que fabricado. O valor de sua produção anual é certamente mais ou menos diminuído quando ele deixa de produzir mercadorias evidentemente de mais valor do que a mercadoria que deve produzir. De acordo com essa suposição, essa commodity ela poderia ser comprada de países estrangeiros mais barato do que pode ser feito em casa. Poderia, então, ter sido comprado apenas como uma parte das mercadorias, ou, o que dá no mesmo, apenas como uma parte do preço das mercadorias.
que a indústria empregada por um capital igual teria produzido em casa. Foi deixado para seguir seu curso natural dessa forma. A indústria do país, portanto, ela é desviada de um emprego mais para um menos vantajoso. E o valor de troca de sua produção anual, ao invés de ser aumentado, segundo a intenção do legislador, deve necessariamente ser diminuído por cada um desses regulamentos. Smith também, ele era um analista muito ávido na economia política das restrições ao comércio. Em vez de serem impostos por alguma autoridade independente que desejava melhor servir aos interesses gerais da sociedade, os regulamentos surgiram por causa da pressão de interesses especiais que buscavam diminuir a competição em seu próprio benefício. Como o Smith colocou em uma carta de 1783, as regulamentações comerciais podem ser demonstradas como, em todos os casos, uma peça completa de burrice, pela qual o interesse do Estado e da nação são constantemente sacrificados ao de alguma classe particular de comerciantes. Ele então argumenta fortemente que a promoção governamental do comércio e a restrição governamental ao comércio eram imprudentes e prejudiciais. Ele mudou fundamentalmente a análise da política econômica e, essencialmente, estabeleceu a presunção de que o livre comércio era a melhor política, a menos que algumas outras considerações anulassem essa presunção. Ele então estava escrevendo na época tudo relativo ao iluminismo, e seus escritos na esfera econômica tiveram um impacto tão forte quanto os escritos pelos próprios iluministas Voltaire e David Hume, por exemplo, em outras esferas do pensamento, claro. Dessa maneira, vale ressaltar então um aspecto importante dessa análise histórica do comércio internacional, que são os aspectos relativos à vantagem comparativa. Por que a gente fala sobre isso? Porque a defesa do livre comércio foi reforçada pelos economistas clássicos que escreveram isso desde o começo, do final do século XIX, e essa vantagem comparativa ela surgiu durante esse período para fortalecer a compreensão da natureza do comércio e seus benefícios. Um autor chamado David Ricardo ele recebeu a maior parte do crédito justamente por estabelecer essa importante teoria com relação às vantagens comparativas. Essa teoria da vantagem comparativa ela sugere que um país exporta bens em que sua vantagem de custo relativa e não sua vantagem de custo absoluta é maior em comparação a outros países. Suponha então que, por exemplo, os Estados Unidos eles possam produzir camisas e automóveis com mais eficiência do que, por exemplo, o México. Mas se eles produzirem, então, camisas 2 vezes mais eficientes que o México e pode produzir automóveis 3 vezes mais eficientes que o México, os Estados Unidos ele tem uma vantagem produtiva absoluta sobre o México em ambos os bens, mas uma vantagem relativa na produção de automóveis. Nesse caso, os Estados Unidos podem exportar automóveis em troca de importação de camisas, embora possam produzir camisas com mais eficiência do que o México. A importância prática dessa doutrina é que um país pode exportar um bem, mesmo que um país estrangeiro possa produzi-lo com mais eficiência. Se for aí que reside uma vantagem comparativa, então um país ele pode importar um bem, mesmo que pudesse produzi-lo com mais eficiência do que um país do qual está importando o bem. Do ponto de vista, por exemplo, do México, falta uma vantagem produtiva absoluta em qualquer uma das commodities, mas tem uma vantagem relativa na produção de camisetas. Esse comércio é benéfico tanto para os Estados Unidos quanto para o México. A proporção dessa vantagem comparativa é incrivelmente contraintuitiva. Ela afirma que um país menos desenvolvido, que carece de uma vantagem absoluta em qualquer bem, ainda pode se envolver em comércios mutuamente benéficos, e que um país avançado cujas indústrias domésticas são mais eficientes do que aquelas em qualquer outro país, ainda pode se beneficiar do comércio, embora algumas de suas indústrias enfrentem intensa competição de importações. Então, conforme essa teoria desenvolvida por Adam Smith e os outros economistas clássicos, essa teoria do comércio internacional, ela é extremamente poderosa devido a essa sua generalidade. Assim como o comércio entre os cidadãos dentro das fronteiras de um país, o comércio internacional ele foi um mecanismo eficiente para alocar recursos e para aumentar os bens, na verdade, para aumentar o bem-estar nacional, independente do nível de desenvolvimento econômico de um país.
Dessa forma, então, qualquer impedimento ao comércio diminuiria os ganhos do próprio comércio. E dessa maneira se prejudicaria a economia como um todo. Smith e outros economistas eles defendem fortemente a liberação do comércio das restrições governamentais, como, por exemplo, impostos, tarifas ou outras cotas de importação, onde então você teria um livre acesso aos mercados, tanto para importação quanto para exportação. Ao mesmo tempo, já que a gente está falando dessa ideia do livre comércio, alguns economistas eles reconhecem que pode haver situações em que um governo deseje sacrificar ganhos econômicos por algum outro objetivo, inclusive um objetivo político. Pode haver objetivos não econômicos que também sejam desejáveis e vale a pena incorrer nessas perdas econômicas. Adam Smith, então, ele diz o seguinte, abre aspas, o ato da navegação, na época navegação inglesa, não é favorável ao comércio exterior, nem ao crescimento daquela opulência que deve advir. Como a defesa é muito mais importante do que a opulência, o ato da navegação é, talvez, mais sábio do que todos os regulamentos comerciais da Inglaterra. Com esse argumento, a gente precisa entender que esse livre comércio, ainda assim, ele tem algumas críticas, alguns desafios teóricos que precisam ser entendidos. Então, entendendo que, mesmo tendo benefícios do livre comércio, alguns pensadores econômicos eles começaram a ter algumas divergências com relação a essa ideia do livre comércio. Por exemplo, na metade do século XIX, então, existia uma ideia para entender um pouco melhor o comércio dentro de um país, falar sobre como as indústrias elas cresciam dentro de um país. Então, abre aspas. O único caso em que, por meros princípios da economia política, os deveres de proteção podem ser defensáveis é quando eles são impostos temporariamente, na esperança de naturalizar uma indústria estrangeira em si perfeitamente adequada às circunstâncias de um país. A superioridade de um país sobre o outro em um ramo de produção muitas vezes surge apenas por ter começado mais cedo. Pode não haver uma vantagem inerente de uma parte ou desvantagem de outra, mas apenas uma superioridade presente de habilidade e experiência adquirida. Um dever de proteção continuado por um tempo razoável pode às vezes ser um modo menos inconveniente pelo qual a nação pode ser cobrada pelo apoio a tal experimento. Mas é essencial que a proteção se limite aos casos em que haja bons motivos para garantir que a indústria que ela fomenta, depois de algum tempo, seja capaz de dispensá-la. Nem se deve permitir que os produtores domésticos esperem que isso lhes seja continuado além do tempo necessário para um julgamento justo do que são capazes de realizar. Fecha aspas. Então, embora o argumento da indústria crescente, ou entender uma indústria crescente, não tenha se originado por alguns autores especificamente, essa recomendação deu credibilidade intelectual, mas também gerou intensa controvérsia entre os economistas. Havia então um certo ceticismo sobre essas restrições ao comércio. Dessa maneira, então, alguns economistas eles queriam entender mais específico sobre os governos e como é que eles poderiam identificar corretamente essas indústrias crescentes e distinguir aquelas que tinham chance de crescer daquelas que estavam destinadas a permanecer imaturas, sem o seu devido crescimento. Os economistas, então, eles temiam que essa proteção não fosse temporária, mas se tornasse, então, permanente. Um outro caso de desvio de livre comércio, a gente cai no argumento de termos de troca. Trata da proporção, ou seja, com relação a aspectos de preços, no qual o país troca exportações por importações. Os termos de trocas, então, eles são determinados pela oferta e demanda internacional. Mas esses fatores subjacentes podem ser manipulados por políticas governamentais em benefício de um país. Então, ainda no século XIX, um autor chamado Robert Torrance, um dos criadores dessa teoria da vantagem comparativa, ele argumentou então que a reciprocidade e não o livre comércio era uma política comercial mais sábia, porque uma redução tarifária unilateral levaria a uma deterioração dos termos de troca.
Seu argumento, então, ele foi recebido com grande ceticismo até por alguns outros autores, e ele devolveu a teoria da demanda recíproca e, essencialmente, mostrou que Torrens estava certo. Os países que possuem o poder de afetar os preços das mercadorias no mercado internacional podem achar vantajoso restringir o comércio. Se a gente pegar, por exemplo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a famosa OPEP, e ela tem a obrigação de restringir exportações de petróleo com o objetivo de aumentar o preço do petróleo nos mercados mundiais, melhorando assim seus termos de troca. Nesse exemplo, então, as restrições comerciais elas melhoram os termos de troca de um país, implicando necessariamente que esses termos se deteriorem para outros países. O ganho de países restritivos, então, ele vem à custa de outros. De fato, as perdas de outros países superam os ganhos, então, para o mundo como um todo. O livre comércio ainda se torna uma ferramenta desejável. Mas esse argumento ele deixou claro que a distribuição dos ganhos do comércio entre os países pode ser afetada, por exemplo, por tarifas. Outros desafios, mais técnicos, concentram-se no possível benefício de se desviar do livre comércio quando os mercados não funcionam perfeitamente devido a algumas externalidades. De modo, então, que as melhores políticas elas não podem ser impostas e as políticas comerciais podem ser uma segunda melhor política. Ou quando há alterações, ou melhor, interações estratégicas entre as empresas que geram rendas que pode ser alterado com intervenções comerciais. Na maioria desses casos, no entanto, o caso do livre comércio ele depende de condições essenciais, melhor, especiais e altamente incertas. Além disso, tais argumentos para a intervenção do governo foram contestados com 3 argumentos. Em primeiro lugar, os governos geralmente não têm a capacidade de identificar externalidades e rendas, e mesmo que pudessem, não conseguiriam determinar o tipo e a quantidade ideal de intervenção, e isso torna extremamente difícil. Em segundo lugar, mesmo que existisse uma justificativa para a intervenção e o governo fosse capaz de impor uma política ótima, as políticas reais não são determinadas de maneira científica, mas resultam de pressão de interesses especiais em benefício próprio. As intervenções tenderiam, então, a servir a interesses privados e não públicos, em detrimento da própria economia. Por fim, uma intervenção imposta de forma otimizada pode gerar retaliação por parte dos países estrangeiros que apagariam qualquer tipo de ganho dessa intervenção. Sendo assim, pessoal, o comércio, essa história do comércio internacional, ele pode ser resumido da seguinte forma. Durante os séculos, a política comercial ele foi um objeto de debate intenso e acalorado, como vocês perceberam. Desde o início do comércio entre as nações, esse comércio ele trouxe benefícios econômicos de uma forma geral, mas também prejudicou grupos de interesses internos específicos. Então, mesmo durante os períodos de crescimento econômico, várias queixas de algumas empresas nacionais sobre os efeitos prejudiciais da concorrência estrangeira eram um assunto muito natural. A análise econômica, então, forneceu uma estrutura sistemática para examinar as questões subjacentes ao comércio internacional. A economia, então, fornece uma maneira de distinguir as alegações de interesse próprio de que o comércio é prejudicial para alguns grupos, de outros argumentos de que certas políticas comerciais podem beneficiar a nação como um todo. Então, embora os economistas tenham enfatizado consistentemente os ganhos gerais do comércio internacional e nos últimos anos enfatizado essa ideia de medição desses ganhos, o debate sobre essa política comercial, ela é infindável. A gente não vai conseguir terminar ela tão cedo. Quando se trata do livre comércio, como Adam Smith mencionou uma vez, não apenas os preconceitos do público, mas o que é muito mais inconquistável são os interesses privados de muitos indivíduos, claro, porque eles se opõem irresistivelmente. Pessoal, então, de uma forma geral, finalizamos um contexto sobre o que se passa por trás do comércio internacional, tendo em vista o que a gente tem falado em sala, tendo em vista o que vocês ouviram aqui nesse podcast.
Fiquem à vontade, então, para responder as seguintes perguntas. Na sua opinião, quais foram os principais enfoques frente ao comércio internacional que foram demonstrados nessa evolução do contexto histórico? E a outra pergunta é: ao trazer o negócio internacional entre países para a administração de empresas, o que de fato afeta a gestão e o seu posicionamento mercadológico? Pensem a respeito dessas duas perguntas e tentem respondê-las. Entrem em contato comigo se vocês quiserem debater mais sobre o conteúdo, ou então, em sala de aula, falaremos mais sobre essas duas questões e também sobre o texto. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Tentem refletir sobre os conteúdos e nos vemos nas próximas aulas. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.